O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de hoje celebrar a festa de São Lucas Evangelista. Nós poderíamos dizer que São Lucas é o evangelista O que, meu santo? Não, tá bom. Podemos dizer, meus irmãos, que São Lucas é o evangelista do Imaculado Coração de Maria e do Sagrado Coração de Jesus. E por que nós podemos fazer essa afirmação? Vamos lá. Primeiro, São Lucas, ele era discípulo, foi discípulo de São Paulo. Nós vemos aqui na primeira leitura de hoje, em que São Paulo diz, no versículo 11, retirado da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Só Lucas está comigo. Ele está se referindo aqui ao evangelista São Lucas. E diz uma tradição que São Paulo, aquele que perseguia e maltratava a igreja, São Paulo que entrava nas casas perseguindo os cristãos, São Paulo que teve aos seus pés os mantos de todos aqueles que apedrejaram Santo Estevão. Então, existia na mentalidade de então que aquele que guardava os mantos dos que apedrejavam era como que tivesse lançado todas as pedras. Ele tinha, digamos, o mérito de todos aqueles que tinham apedrejado, porque ele tinha sido aquele que tinha guardado os mantos. Pois bem, então São Paulo, que tinha feito tanta maldade, diz uma tradição que a Virgem Maria rezou pela conversão de São Paulo. E São Paulo, então, se converte. E existe ali, então, uma ligação espiritual com a Virgem Maria. São Lucas, que se converte graças ao pastoreio, à missão de São Paulo, pode ser, nós não sabemos com clareza, pode ser que ele tenha, então, também se afeiçoado muito a Nossa Senhora, graças a São Paulo, porque um devoto da Virgem Maria, ele expande, ele transmite, ele leva à frente essa devoção. Seja lá como for, São Lucas conheceu a Virgem Maria. Diz até que teve contato mesmo, que procurou a Virgem Maria. Daí então o seu evangelho ser tão mariano, o mais mariano de todos os evangelhos. Se você pegar Mateus, Marcos e João, eles não dão uma relevância tão proeminente como São Lucas. Então ele fala
com muito primor, com muita profundidade de realidades acontecidas no coração da Virgem Maria e que só ela teria acesso. Então, daí vem a probabilidade, a grande probabilidade de São Lucas ter se encontrado com a Virgem Maria. Ele conheceu Jesus provavelmente por meio de São Paulo, de quem era discípulo, mas ele aprofunda o seu conhecimento de Jesus por meio do olhar, do coração da Virgem Maria. Então aqui, já de imediato, já se abre um campo para nós. Nós podemos e devemos pedir a Nossa Senhora que ela nos aprofunde no conhecimento e no amor a Nosso Senhor. Que nós amemos mais ainda a Nosso Senhor. E que aquela intimidade que só ela, a mãe, tem com o seu filho, que ela de alguma maneira nos faça desfrutar. Que foi isso que aconteceu com São Lucas. São Lucas, ele tem um olhar sobre Jesus que os outros apóstolos não tiveram. Imagine, Mateus e João se encontraram com Jesus. Lucas nunca se encontrou pessoalmente com Nosso Senhor. Mas Lucas tem um olhar, em alguns aspectos, em que nós iremos salientar aqui, muito mais profundo do que Mateus e João. Pois bem, mas vamos então voltar aqui. Vamos primeiramente ver essa ligação de São Lucas com a Virgem Maria, retratada e expressa no seu evangelho. São Lucas é o único evangelista que fala sobre a anunciação do anjo, o encontro da Virgem Maria com o anjo Gabriel. Só São Lucas relata, né, esse acontecimento. São Lucas é o único evangelista que fala da visita de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. São Lucas é o único evangelista que fala de Jesus sendo apresentado ao templo. Jesus é o único evangelista, Lucas é o único evangelista que fala de Nossa Senhora aflita quando perdeu Jesus e o encontra novamente lá no templo. Então são realidades que profundamente marianas, que a Virgem Maria experimentou e que ele retrata. Diz até, sim, isso aqui é interessante, existe uma tradição que diz que São Lucas é o pintor de Nossa Senhora. Ele fez um quadro, um ícone, que serviu de base para aquele famoso outro ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi inspirado num ícone pintado por São Lucas, né, que ele pintou, retratando a Virgem Maria. Então aqui mostra essa ligação profunda de São Lucas com Nossa Senhora e que todos nós católicos precisamos pedir, meus irmãos, porque nós católicos, graças a Deus, não temos medo de amar Nossa Senhora e sabemos que o amor a Nossa Senhora nos conduz cada vez mais a Jesus, a uma docilidade cada vez mais profunda a Jesus, a uma obediência cada vez mais profunda a Jesus. Então não tenhamos medo de amar Nossa Senhora, de ser devotos e muito devotos da Virgem Maria. E o Evangelho de São Lucas, nesse sentido, ele nos dá esta ocasião, porque com toda a propriedade nós podemos dizer que é o Evangelho mais mariano. Pois bem, mas eu dizia também que São Lucas não é apenas o evangelista do Imaculado Coração de Maria, porque ele revela, de alguma maneira, os sentimentos do coração de Nossa Senhora. Ele revela realidades vividas pela Virgem Maria e só nele, só no Evangelho de São Lucas, encontrados esses relatos. Mas também do Sagrado Coração de Jesus, sim, porque segundo os críticos, os estudiosos dos evangelhos, São Lucas,
o Evangelho de São Lucas é aquele que melhor expressa a misericórdia de nosso Senhor. É o que melhor expressa o coração misericordioso de nosso Senhor. E aqui, meus irmãos, porque é que São Lucas viu com tanta profundidade o coração de nosso Senhor? Porque ele aprendeu da Virgem Maria. Então aqui, não apenas acolha esta notícia, não apenas acolha esta mensagem, mas veja, contemple esta verdade e desfrute desta verdade e peça a Nossa Senhora, minha mãe, assim como a senhora ensinou a São Lucas a amar muito Jesus e a conhecer profundamente o coração dele, ensina-me também. E aí você, quando estiver rezando o seu terço, nas contas das Ave-Marias, nada impede você de, a cada conta ou a cada mistério, você parar e pedir, minha mãe, ensina-me a amar cada vez mais Jesus. Ensina-me a conhecer cada vez mais Jesus. A minha visão, ela é superficial. A minha capacidade de compreensão, ela é rasteira. Eu sou superficial, minha mãe. Mas a senhora tem um conhecimento profundo, profundíssimo. Ensina-me, para que eu ame cada vez mais. E você só vai amar se você o conhecer. E quanto mais você o conhecer, você vai amar. Que não há como conhecer Jesus e não amá-lo. Imagine uma pessoa muito boa. Quanto mais você conhece aquela pessoa, mais você vê a sua bondade, a sua grandeza. E você vai amar cada vez mais aquela pessoa. Ora, se isso é válido para as pessoas aqui da terra, imagine para a pessoa divina de nosso Senhor. Quanto mais conhecermos Jesus, mais nós o amaremos, mais nós seremos atraídos por Ele. Então peçamos a Nossa Senhora. E a alegria da Virgem Maria é que nós conheçamos cada vez mais o seu Filho. Porque, meus irmãos, imagine, se nós que somos maus, quando nós amamos uma pessoa, nós queremos que todos os outros o amem também, a amem também. Não é verdade? Se você tem um amigo, você fica feliz quando o seu amigo é amado pelos seus outros amigos. Se você é mãe, se você é pai, se você tem o seu filho, você fica feliz quando o seu filho é amado, quando a sua filha é amada por outras pessoas. E você se entristece quando o seu filho não é amado, é odiado por outras pessoas. Ora, se isso acontece conosco, nós que somos pecadores, agimos e reagimos dessa maneira, quanto mais Nossa Senhora. Quanta alegria nós daremos a ela amando Jesus. Então peçamos a Nossa Senhora, ela quer nos dar esta graça. É maravilhoso quando nós pedimos a Deus, ou aos santos, a Deus por meio dos santos, quando nós pedimos aquilo que Deus quer nos conceder. E Deus quer que nós o amemos cada vez mais. Porque Deus sabe que nós seremos felizes, nós seremos tanto mais felizes, quanto mais o amarmos. Quanto mais amarmos a Deus, tanto mais felizes seremos. Então Deus quer que nós o amemos e o amemos muito. E Nossa Senhora, nossa boa mãe, nossa boníssima mãe, ela está disposta a nos conduzir a um conhecimento mais profundo de Jesus, para que mais profundamente o amemos. Então hoje, agora, ouvindo a sua palavra, daqui a pouco recebendo a Eucaristia, pedir esta graça, pedir por intercessão da Virgem Maria, minha mãe, eu estou com teu filho agora aqui, na minha boca, no meu corpo, na minha alma, mas eu não o amo ainda como ele merece ser amado. Ajuda-me, minha mãe. Eu creio, minha mãe, eu creio na presença real do teu filho na Eucaristia, mas eu ainda não creio tanto quanto eu poderia crer.
Me ajuda, minha mãe, a crescer na fé. E ela, pelos caminhos só a ela conhecidos, ela nos alcançará as graças dessa transformação. Como ela já alcançou a graça da transformação e da conversão de tantos pecadores. Como ela já alcançou a graça de um crescimento no amor a Deus para tantos amigos de Deus que cresceram muito mais na amizade com Deus. Então ela quer nos conceder esta graça. Pois bem, então São Lucas, que nunca se encontrou pessoalmente aqui na terra com Jesus, tinha um conhecimento muito mais profundo de Jesus misericordioso do que muitos que com ele se encontraram. No caso aqui, São João Evangelista e São Mateus. Ele é o único, se vocês pegarem os evangelhos, vocês vão ver que São Lucas é o único que apresenta, por exemplo, a parábola do Pai misericordioso, que nós gostamos de chamar de parábola do filho pródigo. Ele apresenta a misericórdia do Pai. Ele é o único que apresenta a parábola do bom samaritano, em que Jesus é representado ali pelo próprio samaritano, que acolhe aquele que cai na mão dos ladrões, que são uma representação nossa, que caímos nas mãos dos demônios quando nós nos aproximamos dos pecados. São Lucas é aquele que apresenta de uma maneira tão bonita a história da conversão de Zaqueu. Zaqueu, aquele ladrão, apegado ao dinheiro e que se converte. Diz que a conversão de Zaqueu foi tão profunda que ele diz assim: Senhor, eu darei metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei alguém, eu devolverei 4 vezes mais. Meus irmãos, Zaqueu era um homem apegadíssimo ao dinheiro, ao ponto de cair na desonestidade. E ele se converte de tal maneira que ele dá metade dos seus bens aos pobres e devolve 4 vezes mais. É um milagre maior do que a criação do céu e da terra. A conversão de um coração tão inclinado ao pecado. E São Lucas canta a misericórdia de nosso Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, conhecendo e amando e adorando Jesus misericordioso, pedir a Ele que por misericórdia, não por nossos merecimentos, por misericórdia realize em nós um milagre semelhante. E nós pedimos, não movidos por presunção, não, apenas confiando na misericórdia de nosso Senhor, porque sabemos que misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda a criatura. Então, confiando na misericórdia, nós, com a santa ousadia, pedimos: Senhor, transforma esta pedra que eu tenho no peito num coração semelhante ao teu. Retira, Senhor, esses sentimentos tão estranhos que eu cultivo em mim, em sentimentos semelhantes aos teus. Concede-me, Senhor, ser iluminado de tal maneira interiormente que eu ame as mesmas coisas que te são amáveis, que eu queira as coisas que te são queridas, que eu me torne cada vez mais semelhante a ti, por conhecimento. Quanto mais conheço, mais amo, e quanto mais amo, mais me assemelho. Então pedi esta graça a nosso Senhor, né? Primeiramente pedir a Nossa Senhora que ela me conceda um olhar cada vez mais profundo, e vendo, nós amemos. Pois bem, São Lucas, ele é o único também que apresenta aquele relato da mulher pecadora que é acolhida na casa daquele fariseu. Lembra daquela mulher que ela entra e se põe aos pés
pés de Nosso Senhor e ela começa a chorar e a lavar os pés. Jesus não precisava dos beijos, daquelas lágrimas, de ter os seus pés lavados, nem seus pés ungidos, mas por misericórdia, ele acolheu aquela pecadora e a transformou interiormente. E é Lucas então que canta a misericórdia de Nosso Senhor. São Lucas teve um acesso profundo ao coração de Nosso Senhor por meio do conhecimento obtido com a Virgem Maria. Meus irmãos, nós temos uma mãe tão grande, nós temos uma mãe tão santa, nós temos, como segundo Santa Teresinha do Menino Jesus, nós temos uma alegria maior do que a dela. Imagine, Santa Teresinha diz que nós somos mais felizes do que a Virgem Maria, porque nem ela teve uma mãe tão grande como nós temos. Com todo respeito e amor à Senhora Santana, mas a Senhora Santana não era tão santa quanto a sua filha. E a Senhora Santana está felicíssima com isso, tá? Mas a Virgem Maria teve por mãe a Senhora Santana, mas nós temos por mãe a Virgem Maria. A nossa alegria é muito grande. Mas a pergunta é, nós temos pedido a Nossa Senhora as graças de que precisamos? Por esses dias, acho que já é a terceira vez que eu falo por esses dias, daquele relato de Nossa Senhora das Graças, que Santa Catarina vê que dos anéis de Nossa Senhora, de alguns anéis, não saem luzes. E Santa Catarina pergunta, por que alguns anéis estão escuros, não saem luzes? E Nossa Senhora diz, são graças que não me são pedidas. Peçamos, existem graças para nós, que Nossa Senhora quer nos conceder, mas nós não temos pedido. Então peçamos a Nossa Senhora tantas graças que podemos trazer aqui no coração, mas peçamos a graça de conhecer cada vez mais Jesus, de amar cada vez mais Jesus, de fazer cada vez mais a vontade de Jesus, por amor a Ele, que nós o amemos de tal maneira, que nós o conheçamos de tal maneira, que nós o amemos muito, e o amemos de tal maneira, que queiramos nos configurar a Ele. São João diz, né, que o amor afasta todo temor. Isto é, nós temos medo de obedecer aos mandamentos e às vontades de nosso Senhor 100%, porque nós não amamos suficientemente. Nós temos medo de consagrar a nossa vida totalmente a nosso Senhor. Por quê? Porque nós não amamos perfeitamente. Nós temos medo de ser santos, isto é, de apostar todas as fichas da nossa vida para viver a santidade, porque nós não amamos ainda tanto quanto poderíamos, graças à sua graça. Mas poderíamos amar mais. Então peçamos a Nossa Senhora que ela nos ensine a amar muito Jesus. Que quanto mais o amarmos, tanto menos medo teremos de nos deixar transformar por Ele. Transformar os nossos afetos, mudar as nossas escolhas, seguir o caminho que nos é proposto por Ele. Às vezes, e não são poucas as vezes, nós vemos o caminho que o nosso Senhor quer que nós trilhemos. Nós percebemos que a nossa vida, segundo Deus, vai por esta senda, vai por este trilho, mas nós tememos nele confiar plenamente. Peçamos a Nossa Senhora que ela nos conceda um conhecimento tão profundo dele que nós digamos, eu não posso dele desconfiar. Eu não posso guardar medo no meu coração. Não. O amor precisa ser amado. E amado muito. E eu preciso a Ele me entregar totalmente. E eu preciso abraçar a sua vontade completamente. Por quê? Porque Ele é digno de ser amado. Eu o conheço. Eu o vi de uma maneira nova. E esta profundidade no ver, contemplar e amar nosso Senhor, a Virgem Maria
pode nos conceder. Que assim, meus santos, como ela concedeu a São Lucas, um olhar profundo a respeito de Jesus, que nós peçamos para que ela nos conceda da mesma maneira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.